importante da campanha presidencial foi em cima da promessa da picanha e da cerveja mais baratas. O quanto era previsível que estaríamos falando do que estamos falando hoje? Então, o quanto essa promessa era vazia, era demagógica, ou o quanto ele realmente acreditou que haveria condições de reverter esse cenário de inflação e de alta de preços? Então, quero as duas, o pacote. Claro que o slogan picanha e cerveja barata é do jogo político, porque o que aconteceu recentemente com a questão dos preços é que, e isso você não consegue prever completamente, houve de fato uma estiagem gigante. Fenômenos El Niño, eu nunca entendo bem essa história, mas sim, houve uma... Da mesma forma que houve a pandemia e também não dava para prever, né? Sim, então, há exatamente. fatores imprevisíveis... Tem coisas imprevisíveis que operam contra essa vontade. No caso da carne, o que está acontecendo é o seguinte: houve foram matadas, enfim... sacrificadas, né? Matrizes, vacas, que são reprodutoras, por uma questão de preço, e o ciclo de reposição é um pouco mais longo. Então, nós estamos vivendo um período, e fora que a seca também complicou pastagens, ração, etc. e tal. No Brasil, boa parte da pecuária está muito mais avançada, mas ainda é extensiva. Depende de um pasto bom para engordar os bichos. Então, o ciclo do boi, como chama, é um ciclo que é assim, ele vem de tempos em tempos, tem essa redução das matrizes, depois isso retoma, e nós estamos no momento em que teve a seca e está no momento em que está começando a reposição de matrizes. O rebanho está um pouco reduzido, relativamente, é enorme o nosso rebanho gigante. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne, o maior exportador de carne para a China, enfim. Mas tem esse problema. Então, o Lula, confiando na sorte dele, né, fez esse mote. Daqui a pouco, não sei se ainda antes dele concorrer à eleição, ou quem o governo for pôr para concorrer, pode ser que esses preços melhorem, que o ciclo do boi volte para um momento de expansão, de maior quantidade, maiores volumes, e que a produção agrícola sofra menos as coisas climáticas. Este ano, 2025, não vai ter, pelos cientistas aí, não vai ter muito problema, nem de muita chuva, nem de muita seca. A safra vai ser recorde esse ano, novamente, mais uma vez. Então, a tendência, de certa maneira, é dos preços dos alimentos refluírem, da carne, mais difícil falar, refluírem ao longo do ano. Outra coisa que pode acontecer, possivelmente vai acontecer esse ano, não é bom, mas para a inflação ajuda, é que a economia vai crescer menos. O ritmo de crescimento, as pessoas não entendem bem como isso acontece. Esse ano o ano passado a economia surpreendeu, cresceu 13,4%, 13,5%. Esse ano, possivelmente, em especial pela ação da política monetária e de alguma contenção da política fiscal, que a pressão para segurar é grande, Tá grande. A economia vai crescer, mas menos do que 3,5%. Aliás, já tem gente achando que vai crescer bem menos do que 3,5%. Né? Isso
vai aliviar os preços e os pobres vão ser beneficiados. Isso vai aumentar o desemprego e os pobres vão ser prejudicados, porque as pessoas que falam essas coisas, elas não falam pensando nos pobres, elas falam pensando nos seus benefícios, né? Então a gente precisa saber que toda vez que um setor, vou falar direto com vocês, já repararam que toda vez que um setor tem uma taxação ou algum problema, o setor vai lá e diz assim, serão perdidos milhões, bilhões, trilhões de empregos, né? Não é nem bem assim, pode ser até um pouco verdade, mas é a maneira com que os lobbies funcionam para fazer o lero em cima das pessoas, né? Nesse momento tem uma discussão, até achei estranhíssima, não entendi nada. O Haddad muito interessado em mudar o sistema de vale-refeição. Uhum. Na esteira da questão aumento da de inflação preço. dos alimentos. Eu fiquei pensando, caramba, vale-refeição tem a ver com alimentação fora do domicílio. Uhum. É um negócio que tem a ver com alimentação, com o setor de alimentos, mas muito mais com o setor de serviços, Uhum. né? Que funciona de uma outra maneira. O que o Haddad está enfiando? Ele não entende mesmo de economia, como falam por aí? Fiquei em dúvida. Está enfiando o vale-refeição, o vale-alimentação nessa história. Aí, e que problema é esse? A portabilidade pode vir para cá, porque o preço, a taxa é muito alta, isso e aquilo. De repente, os jornais impressos e digitais são inundados de aquelas páginas de manifestos do setor de vale-refeição, explicando que, coitados, eles sofrem muito, cobram muito pouco, as taxas são baixíssimas, eles quase não conseguem levar a comida para casa no fim do dia e coisa e tal. E os empregos, meu Deus, que vão ser perdidos nesse setor, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando esse troço aparece, a gente olha e diz assim, aí tem. Tem alguma coisa aí para contar. Mas eu quero voltar na fala do Lula sobre a educação do povo para não comprar quando o alimento está caro. Você falou, discordo 800%. Olha, ele sabe, a dona Lindu ensinou para ele que o povo sabe essas coisas. Uhum. O povo não é bobo. E especialmente o povo brasileiro, pobre, é um PhD em sobrevivência, cacete. Entendeu? Então ele vai ensinar para esse PhD em sobrevivência que ele não deve comprar sei lá o quê e comprar não sei o que lá. Eu acho assim, Lula, você sabe o que é elasticidade de preço? Uhum. É um conceito de economia. Você sabe? Ele sabe. Uhum. Infelicidade de preço é o seguinte, tem preços que são mais elásticos em relação à renda e tem preços que são mais elásticos em relação a preços mesmo, né? Então, a elasticidade mostra em que grau esses produtos são substituíveis por outros. Uhum. Sabe? Uhum. Eu acho assim, café, Lula, o que o cara vai tomar no lugar? Uhum. Palha com... Mas tem uma coisa também que ele insinua nessa fala, que o povo está sendo extorquido e que então quem está vendendo os produtos a um preço tão alto está fazendo isso deliberadamente para extorquir. Está errado do outro lado. Aí, a gente sabe que tem gente que é mal intencionada e que pode estar fazendo isso, mas não é a maioria. Mas, sabe, é pontual, né? Ele quer que o empresário, que o produtor deixe de ganhar o que ele acha que pode ganhar por uma questão de responsabilidade, sabe, sei lá qual. Melhor ele pôr controle de preços. Quer fazer isso? Não dá certo, ele já sabe. Então, essa fala do Lula, que o Lula,
desculpe, quem sou eu para criticar o Lula? É um negócio. Como assim, quem é você? A gente é jornalista, a gente critica. Um lero dos grandes, entendeu? É mau sinal. É mau sinal. Lula. Ele é. Isso que está passando pelaquela cabeça.